Pontualmente 10 horas da manhã. Ótima segunda-feira a todos e fique ligado com a gente porque agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. A partir de hoje, os preços dos medicamentos vendidos em todo o país passam por um reajuste e ficam até 4,5% mais caros. Esse reajuste foi estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligada à Anvisa. As farmácias podem aplicar esse aumento de uma só vez ou dividir o repasse ao consumidor ao longo de todo o ano. A porcentagem definida pelo grupo é o limite que o reajuste pode chegar. As empresas têm até 15 dias depois da publicação para definir os novos preços dentro da margem estabelecida. Alterações acima de 4,5% são consideradas abusivas e podem estar sujeitas à denúncia. Olha só, a Caixa começa neste mês as contratações de financiamentos imobiliários com a utilização do chamado FGTS Futuro. A expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda de até 2 salários mínimos sejam beneficiadas por ano. Mas vale lembrar que a nova modalidade só irá contemplar novos financiamentos. A modalidade permite o uso de contribuições futuras do empregador ao fundo para comprovar renda maior e comprar imóveis mais caros ou reduzir o valor da prestação do financiamento contratado no âmbito do Minha Casa Minha Vida. A princípio, vão ser contemplados os trabalhadores com renda mensal de até R$ 2.640 para aquisição de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para usar a nova medida, o titular do fundo deve aprovar a realização da caução dos créditos disponíveis nas contas do FGTS por um prazo de 120 meses, somente no ato da contratação. Caso o trabalhador escolha a modalidade que usa os saldos do futuro, os valores serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total. Porém, se o trabalhador for demitido, ele perde o direito de sacar o saldo da conta que estiver comprometido com o financiamento do imóvel. A Caixa ressalta que a escolha da utilização do FGTS Futuro para o financiamento habitacional é exclusiva do trabalhador e é válida para novos contratos. Com a medida, a expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda até 2 salários mínimos sejam beneficiadas por ano. E desde a última sexta-feira, a Força Nacional não participa mais das buscas pelos fugitivos do presídio de Mossoró. O Ministério da Justiça e Segurança Pública optou por não renovar o uso das equipes na operação. Valores gastos com as buscas podem ter chego a R$ 2 milhões. As equipes da Força Nacional começaram sua retirada na manhã de sábado. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram no dia 14 de fevereiro e os militares da Força Nacional chegaram a Mossoró no dia 23 de fevereiro para auxiliar nas buscas. Segundo o secretário nacional de Políticas Penais, as buscas pelos fugitivos vão continuar, com uma mudança na estratégia da operação para capturar a dupla. A nova estratégia busca uma intensificação e concentração de esforços na investigação e na inteligência da operação, não sendo necessária uma grande quantidade de policiais para essa nova fase. O secretário também afirmou que, caso seja necessário, as polícias militar, civil e penal serão acionadas para ajudar nas buscas. E nos destaques internacionais, trazemos agora um balanço sobre a guerra em Gaza, que está prestes a completar 6 meses. O exército de Israel anunciou que 600 soldados morreram desde o início do conflito. O exército de Israel anunciou nesta segunda-feira que 600 soldados morreram desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. Em seu site oficial, o Exército informou a morte de Nadar Cohen, de 20 anos, natural de Haifa, e revelou que 600 soldados morreram em Israel e nos territórios palestinos desde o início da guerra. Mais de 300 militares morreram durante o ataque do Hamas em 7 de outubro contra o território israelense.
Outros militares morreram na Cisjordânia ocupada e na fronteira com o Líbano, onde desde 7 de outubro acontecem trocas de tiros quase todos os dias. Além disso, mais de 1.500 soldados israelenses foram feridos em território palestino desde o início da operação terrestre. A lista de baixas de guerra publicada pelo exército israelense com os mortos desde o começo do conflito inclui soldados e reservistas. 12 pessoas foram detidas na Venezuela acusadas de provocar vários incêndios florestais nas últimas semanas. A informação foi revelada pelo ministro Josué Lorca ao indicar que as chamas estão contidas. Segundo Lorca, os incêndios foram combatidos com sucesso e não há relatos de mortes. Mas o governo de Aragua indicou esta semana que alguns dos bombeiros que lutavam contra as chamas ficaram feridos. O ministro informou que os incêndios afetaram 900 dos mais de 107 mil hectares do Parque Nacional Henri Pittier, localizado entre Aragua e Carabobo. Além disso, os incêndios atingiram uma sede do Ministério dos Transportes em Aragua e queimaram 112 ônibus. O governo disse que está investigando o caso, após sugerir também um ato criminoso planejado. Algumas ONGs ambientalistas apontaram que a fauna foi afetada. Na capital Caracas, que é cercada pela imensa montanha conhecida como Ávila, as autoridades constantemente pulverizam a água como medida preventiva. Quando o assunto é chocolate, o que não falta é criatividade. Tem amargo, meio amargo, ao leite, branco, cremoso e agora surgiu o loiro. É isso mesmo, é para agradar o paladar dos franceses. Parece doce de leite, mas não é. Parece doce de leite, mas é chocolate. Diferente das outras variedades mais comuns, esta quarta versão é conhecida como chocolate loiro e tem um sabor entre o caramelo e o torrado. O chefe francês Frédéric Ball conta que a descoberta foi fruto de um erro que cometeu em 2012, quando deixou um chocolate branco em banho-maria por 4 dias. Precisei de um tempo para entender que meu chocolate branco, que estava armazenado em um lugar totalmente improvável, não tinha queimado. Tinha sofrido uma reação de Maillard. Maillard disait, la fameuse réaction de Maillard. Esta transformação química colore a matéria-prima com um tom castanha, que pode variar do café com leite ao marrom escuro. A reação de Maillard ocorre, por exemplo, com a camada que se forma ao grelhar uma carne. O chocolate loiro mantém um teor mais gorduroso do chocolate branco, mas com menos açúcar, o que dá um sabor mais suave e caramelizado. O inventor da nova modalidade de chocolate garante que o erro não foi fácil de replicar e que a estabilização da fórmula demorou 7 anos para acontecer. Hoje em dia é muito utilizado, confeiteiros usam para fazer tabletes, moldes, mousses, tartares. Se transformou em um novo e esplêndido campo de possibilidades para os artesãos. Apesar disso, a chocolateria encontrou um obstáculo administrativo. Um decreto oficial de 1976 estabelece que, para ser considerado chocolate, o doce precisa ter um mínimo de 35% de cacau. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.